Graça e paz, tudo bem com você? Glória a Deus por tua vida. Aleluia. Eu quero iniciar essa meditação lendo Provérbios 16:1. Eu vou ler na nova versão transformadora, que ela dá uma conotação um pouquinho diferente. Diz o seguinte: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por essa instrução tão maravilhosa. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa é do Senhor, porque o Senhor conhece o dia do amanhã, o Senhor conhece as implicações, o Senhor conhece tudo. O ontem, o hoje e o amanhã estão diante dele. E daí, pensando, como que nós vamos ter a resposta certa do Senhor em nossa vida? Pare e pense um pouquinho, como eu vou ter a resposta certa do Senhor? Então nós vamos lá para Gálatas 5,16 diz o seguinte: por isso digo, deixem que o Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. O Espírito guiar a nossa vida. Isso é fundamental. A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E por nos tornarmos templo do Espírito Santo, ele não se encontra aqui apenas e tão somente para ocupar um espaço e ficar inerte. Não. Ele quer dirigir a nossa vida. Veja que o provérbio diz, você pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E se eu perguntasse para você, você não gostaria de ter a resposta certa acerca dos planos que você tem feito, dos planos que você ainda vai fazer? Certamente, porque a resposta certa do Senhor é aquela que vai trazer prosperidade, progresso, benefício. Não vai trazer dor. Tem um outro provérbio que diz assim: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz transtorno. Então veja que aqui está dizendo que nós precisamos ser, deixar que o Espírito guie a nossa vida. Talvez você possa dizer assim, mas como é que funciona isso? O Espírito, dirigindo a minha vida, eu preciso passar por um processo. Como é que funciona isso? Ora, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, como eu já disse, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Você quer ver o que está escrito em Romanos 8:9? Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito Santo. Pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Notou como a palavra é bem contundente? Vou ler novamente. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Não somos controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então não tem desculpa para sermos descontrolados. Não tem desculpa para perdermos o controle. Aí talvez você vai dizer assim, mas isso nunca ocorreu com você? Sim, ocorre. Todavia nós precisamos saber dessa bênção poderosa que é a presença do Senhor em nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo. Você quer ver o que diz mais lá em 1 Coríntios? 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz o seguinte: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo.
Por isso que eu vejo pessoas, né, mesmo dentro da igreja, praticando algumas coisas contra seu próprio corpo e achando que isso é normal. Está aqui a palavra do Senhor dizendo. E aí, né, como vamos voltar lá, ser guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. Não vacilarmos, não tomarmos, né, decisões apressadas, não embarcarmos em planos que, na verdade, o Espírito Santo está dizendo que nós temos que ir para outra direção. Talvez para você entender essa dinâmica do Espírito, né? Para nós entendermos essa dinâmica do Espírito, eu não sei se você já alguma vez voou. Se você voou alguma vez e você estava dentro de um avião e era um tempo de chuva, um tempo nublado, o piloto avisa que o avião vai fazer a sua aterrissagem. Quando você olha pela janela, você não vê absolutamente nada. Você está envolto naquela nuvem, naquela neblina e você não vê nada. E o piloto também não vê. Todavia, ele confia nos instrumentos. Ele confia que aqueles instrumentos na qual ele está tendo acesso ali, embora ele não enxergue nada à sua frente, vai fazer com que ele pouse aquele avião com segurança. Não somente segurança para ele, mas para todos que estão ali dentro daquele avião. Então, de igual forma, nós também vivemos dessa maneira, confiando. E aí, qual é o instrumento que nós temos? A palavra de Deus. Lá em Salmo 119, 11, se eu não estiver enganado, diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esta palavra é a instrumentalização que nós temos para que o Espírito Santo fale conosco. Voltando lá em Provérbios 16:1, né? O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Como que nós vamos captar essa resposta certa? Através da palavra. Por isso que é fundamental alimentarmos da palavra. Estamos nesse mundo, né? Vivemos aqui, mas a nossa pátria celestial é lá em cima. Nós já somos cidadãos dos céus. Já fomos lavados, redimidos, comprados pelo sangue do Senhor Jesus. E isso é uma graça maravilhosa que Deus nos dá, porque a cada dia enfrentamos situações que estão cada vez mais difíceis. E olhamos e falamos: meu Deus, como eu vou me posicionar diante disso, diante daquilo outro? E o Senhor diz, né, bem lá no âmago do nosso ser: atente para a minha palavra. Aqueles que confiam no Senhor não serão enganados. Aqueles que confiam no Senhor, o Senhor peleja por eles. Então eu quero deixar essa palavra para você meditar nela durante esse restante de semana, sabendo que você pode fazer plano e devemos fazer planos. Mas a resposta certa, aquela que é poderosa mesmo, aquela que é maravilhosa, aquela que você assume tranquilamente, porque você sabe que não vai dar problema, é a resposta certa do Senhor. E como nós vimos aqui nos textos que estarão aí, né, assinalados, e depois você pode conferir na tua Bíblia, nós já temos a presença do Espírito Santo em nossa vida. E aí, para encerrar, vamos ler Gálatas 5:25. Veja que tremenda essa palavra. Uma vez que vivemos no Espírito ou pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. É área de alma, confie no Senhor. É planos, confie no Senhor. São intenções no Senhor. Todas as áreas da nossa vida. Saúde no Senhor. E por aí vai. O Senhor, ele tem um cuidado por completo da nossa vida. Completo. O Senhor tem um pacote fechado. Ele quer nos abençoar em todas as dimensões, no espírito, na alma e no corpo. Mas é preciso atentar para isso. É preciso estar, né, como eu mencionei,
atento. Se aquele piloto confia ali que os instrumentos estão dizendo que ele vai fazer um pouso seguro, nós temos a palavra do Senhor para dizer que estamos seguros nas mãos daquele que tudo pode. Você pode meditar nessa palavra e pode absorver aquilo que o Senhor ministrar no teu coração acerca dela, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.